Olá, meu nome é Vince Everett e eu vou contar a história de Elvis para você. Depois da morte de Vernon Presley, o pai de Elvis, Priscilla Presley, a executora do espólio, trava uma batalha judicial contra o coronel Tom Parker. Neste vídeo, o resultado final do processo do livro de Alana Nash, The Cornell. Amigos, vamos ao texto. Em março de 1982, o empresário de Elvis, o coronel Tom Parker, entra com uma ação contra o espólio, chamando sua relação com Elvis de uma parceria, uma sociedade, citando o acordo de 2 de janeiro de 1967 como prova. O advogado e tutor da pequena Lisa Marie, então à época com 12 anos de idade, designado pelo juiz Joseph Evans, Tuel, diz: "Não constatei em parte alguma da minha investigação nada que indicasse que era uma sociedade." O coronel afirmava que tinha direito a $4.400.000, valor já atualizado para 2021, por promover Elvis meses antes após sua morte, e pediu ao Tribunal de Nevada que ordenasse a liquidação do espólio de Presley. Nesse meio tempo, ele lutou pelo direito de promover o nome de Presley e obter o controle total dos negócios que ele e Elvis compartilhavam, os lucros a serem divididos entre o coronel e Lisa Marie. Por esta altura, as ações já se estendiam da Califórnia ao Tennessee. Em maio de 1982, a gravadora RCA entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Nova York, contra os executores Tuel e Parker. Ou seja, a RCA também se junta a essa pendenga e ela entra tanto contra Priscilla, o espólio, e o coronel Tom Parker, que o espólio e o coronel estão brigando, e agora a RCA também briga com os dois. Foi então que Parker deu sua última cartada, inflamado pelo livro de Albert Goldman, que em 1981 relatou que Parker havia nascido em Breda, Holanda, e que seu verdadeiro nome era Andreas van Gogh. Parker falou publicamente pela primeira vez sobre suas origens europeias e a perda de sua cidadania holandesa. Em documentos legais apresentados em resposta à ação, ele alegou que não poderia ser processado sob lei federal porque, abre aspas, "Fui informado por meus advogados de que o tribunal não tem poder de jurisdição de diversidade", ou, como Parker disse a Variety, "Sim, sou um homem sem país." A revelação arregalou os olhos dos conhecidos de Parker e gerou manchetes nos jornais. Ainda assim, não foi suficiente para acionar uma investigação no Serviço de Imigração e Naturalização, ou
no FBI. Esse velho filho de P é algum mágico ou coisa que o valha? Sussurravam seus inimigos. A menos que alguém como Lyndon Johnson tenha consertado as coisas para ele. A menos que Johnson tenha agido em segredo, um telefonema bem colocado, uma nota discreta em papel timbrado, ou a vigilância do serviço de imigração era exatamente assim. Não há nada na correspondência de Parker Johnson que indique que o ex-presidente estava ciente dos problemas de cidadania de Parker. Blanchard Tuell também não conseguiu provar que Parker tinha algum tipo de relacionamento com líderes do governo e acreditava que Parker ainda poderia ser processado no Tribunal Federal, apesar de suas afirmações ao contrário. Mas em junho de 1982, o espólio, agindo por ordem do juiz Evans e seguindo as diretivas procedimentos do relatório Tuell, abriu formalmente uma ação contra o coronel no Tribunal da Chancelaria de Memphis, acusando de manipulação e exploração, nitidamente visando e obtendo ganho pessoal, lesando Presley em mais de 4 milhões de dólares. Priscilla, juntamente com os executores, exigiu que os direitos de Parker a qualquer negócio com o nome Presley e o espólio fossem confiscados. Para reforçar a reivindicação, o espólio citou 6 documentos interrelacionados, correspondentes, datados de 1 de março de 1973, que pagaram a Parker 37 milhões de dólares, valores também já corrigidos pela inflação do período para 2021, em um período de 7 anos, enquanto que Presley recebeu 28 milhões de dólares. Ou seja, Parker ficou com 9 milhões de dólares a mais do que o próprio rei. Os negócios relacionados à aquisição da RCA, quando da compra do catálogo musical de Elvis, forneceram coletivamente ao coronel 57% de toda a receita, sem contar os 10% do lucro líquido da RCA proveniente das turnês. Não recebi mais do que Elvis com a música ou os filmes, apenas pelos negócios extras que fiz. Parker insistia mais tarde. O processo também acusou o gerente por se recusar a organizar turnês no exterior, presumivelmente porque Parker nunca obteve um passaporte americano nem tentou se tornar um cidadão americano. Mas, com o espólio gemendo sob o peso das taxas legais crescentes, Tuell e os testamenteiros chegaram a um acordo extrajudicial com Parker e a RCA em novembro de 1982, embora a resolução final só viria em junho de 1983. Tuell, que tinha consciência plena dos problemas do coração de Parker, considerou a saúde do coronel ao tomar esta decisão. Achamos que o coronel poderia morrer antes de encerrarmos o litígio e então teríamos que lidar com seus herdeiros, disse Tuell. Porém, se Elvis estivesse vivo e fôssemos a julgamento com Parker, sem dúvida Elvis teria vencido. No entanto, em uma demonstração quase mitológica de força e resistência a qualquer maré ou torrente, Parker não apenas sobressaiu-se com outro bom negócio, mas novamente conseguiu encontrar outra pessoa para pagar sua conta.
O acordo eliminou a participação futura do coronel na receita e o proibiu de explorar comercialmente o nome Presley por 5 anos. Mas, em troca, o coronel entregou ao espólio cópias originais de gravações de áudio de Elvis e 350 concertos, filmes e clipes de TV. Já a RCA daria a Parker 5 milhões de dólares, valores também corrigidos para 2021, distribuídos em pagamentos de 100 mil dólares por mês, 160 mil dólares em junho até maio de 1987. Além disso, o coronel conseguiu 600 mil dólares do espólio por suas ações da Boxcar Enterprises e concordou em doar uma amostra de sua vasta memorabilia, recordações de Elvis, incluindo vestuário, itens pessoais e parafernália de palco. Agora sim ele se sentia justiçado, como ele disse ao seu cunhado: Biggs, se eu estava fazendo algo errado, por que eles estão tentando me comprar? Não faz o menor sentido. Quando os documentos finais foram assinados em 1983, o espólio havia passado por profundas mudanças. Priscilla Presley e a diretoria estavam prestes a transformar a memória de Elvis em um negócio lucrativo por meio de licenciamento de souvenirs, exatamente como Parker havia imaginado com a Boxcar. Priscilla e sua equipe também fariam de Graceland um ponto turístico importante. De todas as famosas residências particulares do país, apenas a Casa Branca receberia mais visitantes do que a Casa do Rei. Embora o acordo exigisse que Parker rompesse os laços com Priscilla e Lisa Marie, o coronel nunca teve essa intenção. Desde o início do processo, ele encontrou uma maneira de retomar o relacionamento com as duas, enviando à filha de Elvis um brinquedo encontrado no armazenamento de grande valor afetivo de quando a adolescente era apenas uma criança. Algumas semanas depois de inaugurarmos Graceland, em junho de 1982, alguém entrou em meu escritório e disse que havia um homem ao telefone que dizia ser o coronel Tom Parker. Recorda Jack Solden. Eu atendi e ele disse: Você tem um grande desafio pela frente. Ligue-me a qualquer hora. Essa batalha não é entre você e eu. Você não tem nada a ver com isso. À medida que Graceland se desenvolvia em um negócio de 15 milhões de dólares por ano, a receita bruta de tudo relacionado comercialmente ao nome Elvis chegaria a 37 milhões de dólares em 2002. Amigos, eu volto. Elvis Forever.